Olá pessoal, eu sou o Diego Vanucci e hoje vamos falar por que o Brasil não é uma grande potência mundial. O Brasil, apesar de ser um país industrializado, não se apresenta no centro do capitalismo mundial, pois se enquadra como uma economia dependente e periférica. Essas características são provenientes do alto grau de dependência tecnológica e econômica e a fragilidade comercial em relação às grandes potências. Dívida externa, grande quantidade de empresas multinacionais restrita à elaboração de novas tecnologias e a grande reprodução de tecnologias criadas em países centrais, em uma enorme disparidade social. O Brasil apresenta uma economia dependente. Apesar disso, possui um alto índice de industrialização, como a economia diversificada. Isso significa que a produção não se limita à agropecuária e à extração de minérios. Existe também um complexo e completo parque industrial que produz aviões, automóveis, softwares, entre outros equipamentos modernos. O Brasil não tem um mercado interno sólido e desenvolvido, e a burguesia nacional nunca se interessou em investir em tecnologia, ficando à deriva de negócios primários como o agronegócio, agropecuária, bancos, entre outros setores que geram muito capital, mas não são áreas que geram tecnologia e são dependentes de tecnologias e não produtoras. O Brasil não tem uma marca de carro 100% nacional. Os carros que já estão em sua quarta geração tecnológica, como carros elétricos e conectados à tecnologia 5G, que não necessitam nem de motoristas, o nosso país se encontra totalmente atrasado e na contramão dessa estrada. Além da tecnologia, outra característica que compõe uma grande potência é a sua infraestrutura, como portos, ferrovias e aeroportos. O Brasil é o quinto maior país do mundo, mas não tem uma estrutura ferroviária proporcional ao seu tamanho. É um transporte muito mais barato e eficiente se comparado às péssimas estradas e rodovias nacionais. Os portos. De forma geral, a estrutura logística portuária subdivide-se em três: complexo, fixo e administração das operações. Ela compreende em todas as estruturas para o funcionamento de uma logística portuária. Em geral, os portos brasileiros possuem dois grandes problemas capazes de influenciar a sua capacidade de transporte. 1. A burocracia. 2. A falta de estrutura adequada para fatores que impedem uma eficiência no transporte de mercadorias a partir dos portos. Uma queixa de muitos empresários com relação aos portos é o excesso de burocracia, os trâmites legais para registrar ou liberar uma carga no Brasil. Isso é extremamente demorado e pode levar vários dias. A estrutura da maioria dos portos brasileiros é defasada e também pode trazer grandes consequências para a logística portuária do país. Alguns portos estão sobrecarregados e não possuem terminais suficientes para o tamanho de sua demanda, o que torna o processo ainda mais lento. As malhas ferroviárias. Como e por onde transportar grandes cargas em uma longa distância? Com certeza, podem ser encontradas algumas respostas para essa pergunta. Mas a que se apresenta mais eficaz é pelas rodovias. O transporte terrestre é o que possui a melhor capacidade para levar cargas. Esse modelo de carregamento é comum em regiões altamente industrializadas, como os Estados Unidos, a Europa e o extremo leste da Ásia, e também em regiões mais populosas, como é o caso da Índia. Já em países em desenvolvimento, como é o caso do Brasil, as ferrovias foram deixadas de lado para o maior crescimento das rodovias. O Brasil, estando como um dos maiores países do mundo e com uma das maiores densidades demográficas, tem uma malha ferroviária muito desproporcional. Exemplo, a rede ferroviária dos Estados Unidos, com um percurso operacional com mais de 240 mil quilômetros, é a maior do mundo.
As linhas de frete constituem 80% de sua rede ferroviária total do país, enquanto a rede de passageiros abrange cerca de 35 mil quilômetros. A segunda é a China, com uma extensão de mais de 131 mil quilômetros, é a segunda maior. Já transportou mais de 2,8 bilhões de passageiros e 3,22 bilhões de toneladas de carga. A terceira maior malha ferroviária é a Rússia. Essa percorre mais de 85 mil quilômetros e a rede já transportou, desde 2013, mais de 1 bilhão de passageiros e mais de 1 bilhão de toneladas de carga. A quarta é a Índia. Com mais de 68 mil quilômetros, a rede nacional indiana é uma das mais longas do mundo e já transportou cerca de 8 bilhões de passageiros e 1,1 milhão de toneladas de carga. O Canadá vem com a quinta posição. Os seus 49.452 quilômetros de linha férrea torna-se uma rede nacional a quinta maior do mundo. Aí vem o Brasil, o sexto maior país do mundo, com apenas 38.743 quilômetros. A rede nacional é predominantemente focada no frete. Isso inclui linhas ferroviárias como minério de ferro. Os serviços ferroviários de transporte no país estão concentrados somente em áreas urbanas e suburbanas. Das 5 mil cidades brasileiras, somente 8 cidades possuem sistema de metrô. Aeroportos. A importância do setor aéreo para o desenvolvimento de um país implica na necessidade de uma gestão eficiente dos aeroportos, buscando o equilíbrio entre a capacidade e a demanda aérea. As características que mais qualificam o setor aéreo como estratégico são a inserção internacional de um país, a integração e o desenvolvimento regional. A importância na economia e os impactos no crescimento econômico, a interação com a indústria aeronáutica nacional, a qualificação de mão de obra e a geração de investimentos. Voos no Brasil são extremamente caros, falta de aeroportos municipais nas demais regiões do país como o Norte e o Nordeste também são exemplos da desintegração e logística do Brasil. Na Europa, por exemplo, voos de Barcelona às Ilhas Canárias, em Ibiza, por exemplo, chegam a custar 5 euros, enquanto no Brasil, um voo do Rio de Janeiro a São Paulo chegam a custar até 50 vezes mais pelo mesmo trajeto. Por que os voos são tão caros? Uma explicação é a alta dos preços dos combustíveis, pois o Brasil, mesmo com uma das maiores reservas de petróleo do planeta, não tem nenhuma refinaria, deixando o país refém da importação, que é cotada em dólar e que impacta diretamente na economia, gerando inflação devido à variação da moeda norte-americana. Para o Brasil se tornar uma grande superpotência, precisa investir em muitas áreas como educação, tecnologia e, como mencionado, também em infraestrutura. Um país grande tem que ter a sua estrutura com a mesma proporção do seu tamanho.